Vamos falar um pouco hoje sobre contratos, principalmente aquele contrato de compra e venda, na qual o comprador adquire aí um imóvel e a construtora atrasa na entrega desse imóvel. Primeiramente é sabido que existe dentro dessa relação contratual um atraso de tolerância, e assim chamado pelos tribunais. Esse atraso de tolerância, previsto nos contratos geralmente, ele pode se dar em até 180 dias, ou seja, fim da obra ou programada a finalização de uma obra para uma data X, tem lá a construtora mais 180 dias como uma cláusula de reserva ou um estado de reserva para que possa entregar esse imóvel, em função das intempéries de tempo ou outras situações que fogem ao alcance da construtora. No caso agora exposto, o STJ trouxe uma decisão em que ele baliza a indenização e a rescisão contratual no caso de um atraso dessa entrega desse imóvel para além desses 180 dias, né? Então, a construtora, além de não entregar no prazo, fura também, ou seja, atrasa também além dos 180 dias, que é o prazo de tolerância. E o que entendeu o STJ nesse caso? Bom, havendo o atraso e o comprador quer lá uma indenização por esse atraso, é passível de haver essa indenização, desde que não haja a rescisão contratual. Ou seja, o que busca o comprador nesse caso é apenas a indenização e não o rompimento contratual. Então, se a construtora, se o comprador não optar pela rescisão do contrato e continuar no aguardo desse imóvel, a construtora é condenada, então, por uma presunção relativa, que a gente chama, a indenizar, então, o comprador. Tem o STJ o entendimento de que, se houver no contrato a cláusula penal moratória, esta cláusula penal prefere a indenização por lucros cessantes. E por que eu digo isso? Ela prefere porque o STJ entende que não pode ser cumulada a cláusula penal moratória e os lucros cessantes. Não há uma acumulação, os dois, mas sim um ou outro. E eu digo que ela prefere, e eu digo nas palavras do STJ, por conta de que a cláusula penal moratória, ela tem uma finalidade de indenizar a parte pelo adimplemento tardio da obrigação, que é bem o caso. Então, se no contrato houver uma cláusula penal moratória, ela vai preferir então os lucros cessantes. Não haverá rompimento contratual, e sim a continuidade do contrato com a entrega do imóvel tardiamente. Também a cláusula penal moratória, ela se traduz ao equivalente a locativos, ou seja, a base da jurisprudência dos tribunais é de que o pagamento dessa cláusula penal moratória, ela é baseada em locativos, seja pelo aqueles que o comprador paga enquanto aguarda o imóvel, ou seja, aqueles em que o locador deixa de alugar o imóvel comprado, ou seja, para gerar renda para ele. Então, a base são os locativos. No entanto, se o comprador demonstrar que houve prejuízos materiais maiores do que os locativos, em casos isolados e muito bem provados, o STJ entende que pode sim, então, haver o pagamento a maior, além dos locativos. Mas vamos lá. Mas se o adquirente, né, quiser rescindir o contrato, buenas, aí haverá o pagamento tão apenas, ou a devolução tão apenas das parcelas pagas por ele, corrigidas monetariamente. Porque o que se busca aí nesse caso
é a rescisão contratual e dentro dessa rescisão contratual, por óbvio que deverá a construtora devolver o que ele desembolsou, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso. Então, nesse caso, diferente de quando ele busca a indenização sem o rompimento contratual, aqui, agora, haverá o rompimento contratual porque é isso que o adquirente busca. Não quer mais ter relação contratual com a construtora. E, nesse caso, não há lucros cessantes, mas sim a devolução dos valores pagos corrigidos. Esse é o entendimento que o STJ exarou agora recentemente, em 2024, em uma decisão lá no informativo 800, em que passa a régua e não deixa mais margem à discussão sobre devido ou se devido lucros cessantes e cláusula penal moratória, ou então, quando é devido esses lucros cessantes, se rompe ou não a relação obrigacional contratual.